Talvez você está precisando de socorro. Eu não sei o maná escondido que tu precisa. Talvez você ache que é algum. Na verdade nós não sabemos o que nós precisamos, mas Deus sabe. Tu precisa de socorro em alguma área, vem aqui à frente para nós orar junto. E tu colocar a tua vida diante do Senhor e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor pode dar uma testemunha de vitória na minha família, no meu lar, na minha vida, numa área que eu preciso específica. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Na posição que tu está, por gentileza, se você pode abrir a tua Bíblia, nós só vamos ler 2 versículos da palavra do Senhor. Está lá em Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 12. E depois nós vamos ler o verso de número 17. Está escrito: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve estas coisas. Diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Por gentileza, só repita após mim essas 2 palavras: maná escondido. Bem como lhe darei uma pedrinha branca. Uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Muito obrigado, irmãos, por estar sentados. Em nome de Jesus Cristo, eu quero nesta noite pensar contigo a respeito desta igreja que para nós representa muito. As 7 igrejas da Ásia, elas comunicam muito para o nosso coração. Na verdade, cada igreja ela é singular. Ela traz numa introdução uma palavra de demonstração de uma forma firme com aquela igreja. No seu desenvolvimento, todas elas, o Senhor tem uma missiva específica para aquele lugar. E por fim, uma promessa ou uma advertência final sobre todas elas, representando cada igreja diante dos séculos, mas também nossa igreja dentro da nossa atualidade. A igreja que está em Pérgamo era uma igreja na atual Turquia, noroeste da Turquia, uma igreja que ela tinha sido fundada nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, uma igreja que havia sido desenvolvida a palavra de Deus de uma forma muito grande, embora estivesse num contexto muito complicado, muito difícil, mas esta igreja ali, ela estava crescendo e ela estava florescendo. Veja, esta cidade, a cidade de Pérgamo, é uma cidade que ela era uma colonização grega, mas ela estava agora sobre o domínio romano. Porém, era uma cidade extremamente culta. O sistema helenista da cultura, da arte, da fala, da língua, da escrita, ela estava desenvolvida dentro de Pérgamo. Pérgamo ela é conhecida por ela ter, talvez dentro da Ásia para a Europa, uma das maiores bibliotecas da antiguidade. Ela chegou a ter 200.000 exemplares de livro. Inclusive, ela entra numa disputa, com a biblioteca de Alexandria, que ficava ao norte da África. E esta aqui, cidade, ela se desenvolveu tanto ao ponto em que nessa disputa que ela tinha com Alexandria não quis mais ceder papiro para ela, porque viu que ela iria ultrapassar ela. Então ali eles desenvolvem uma nova forma de escrita para a sua biblioteca, que ficou muito conhecida e muito mais popular do que o próprio papiro, que se tornou o pergaminho. Eles começaram a costurar em couro e eles começaram a escrever livros. Inclusive a palavra de Deus foi escrita em couro e foi escrito nesta cidade. Veja, esta cidade ela alcançou um desenvolvimento, mas
a igreja, ela também acompanhou esse desenvolvimento. E ela sofreu com dificuldades desse desenvolvimento. Por quê? Porque esta cidade, se você começar a observar o início dela, o Senhor vai dizer que esta cidade, ali está o trono de Satanás. Por quê? Havia um culto muito grande dentro desta cidade. Há várias entidades dos deuses, tanto de gregos também como dos romanos. Aqui nesta cidade havia um grande centro, um grande altar que foi erguido ao deus Zeus. E vinham pessoas, caravanas de diversas partes do mundo para nesta cidade estar cultuando ao deus Zeus. Também nesta cidade havia uma grande estátua, um grande altar ao deus Esculápio. Esculápio, que é conhecido até o dia de hoje pelo símbolo da medicina, né, doutor? Que tem um homem segurando uma serpente à mão. Então ali estava Esculápio. Aquele lugar era um centro de adoração, e aquilo se misturava dentro da sociedade. Servir a Deus naquele contexto era algo extremamente difícil, complicado, porque os irmãos eram todos os dias pressionados a estar cultuando a Deus e convidados a cultuar a outros deuses. Na verdade, queridos, se você for olhar as considerações que nós vivemos nos tempos de hoje nós vamos encontrar as mesmas questões, porque hoje você é convidado a você, aonde tu está, cultuar ao Deus que nós estamos vivendo. No início dos anos 80, cultuou-se muita cultura pop, mas hoje nós estamos no mundo wake. A cultura wake é uma cultura de liberdade, onde tudo pode, onde do teu jeito está tudo certo, onde da tua forma está tudo certo. A cultura wake, ela avançou muito, onde as pessoas são convidadas a do seu jeito ela servirem a Deus, mas se daqui a pouco ela servirem a outro Deus, está tudo certo, está tudo bem, e ela é considerada normal dentro desta sociedade. Aqui estava uma pressão para que os irmãos adorassem a Deus, e os irmãos, depois de adorarem a Deus, eles forem adorar a outros deuses, e estava essa pressão dentro desta comunidade. Veja, e o Senhor vem com uma palavra, e ela não é das mais pesadas que nós encontramos dentro das cartas às igrejas. Talvez ela é uma das palavras até mais suaves, porque o Senhor faz relusão às dificuldades que os irmãos tinham naquela época e problemas que os irmãos enfrentavam naquela época, mas o Senhor começa a ressaltar. E se você ler do verso número 13 até o 16, você vai observar que existem 3 classes de pessoas que estão dentro desta igreja. 3 classes. A primeira dessas classes é aquela classe daqueles que são chamados da doutrina de Balaão. Doutrina de Balaão, que é uma referência a Balaão lá do passado. Eram homens que tinham se tornado letrados, helenistas, dentro da cultura da sociedade, e vieram para dentro da igreja e achavam que do seu jeito estava tudo certo, e eles começaram a manter a cultura helenista lá do mundo dentro da igreja. Mas tinha também obreiros dentro da igreja que começaram a se misturar e fazer negócio usando a igreja com o mundo. Existiam obreiros que eles estavam negociando com a sociedade e negociando aquilo que o Senhor tinha entregado para eles. Aqui dentro desta igreja não só tinha os da cultura de Balaão, mas tinha também aqueles chamados nicolaítas. Há muita discussão de quem eram os nicolaítas, mas uma corrente que eu gosto muito e entendo e estudo há algum tempo é que nicolaítas, eles vêm de uma linhagem que surgiu através de um diácono que foi separado com os diáconos pelos apóstolos, chamado Nicolau. Este homem, ele começou a misturar tanto a cultura que tinha naquela época, a cultura que tinha dentro da igreja, que ele começou a misturar e a transformar em aquilo que é conhecido hoje como dualismo. Ele usou a cultura
figura de Platão para desenvolver o chamado dualismo, ou seja, uma separação entre uma matéria e entre um espírito. Ou seja, a matéria ela é extremamente má e ela tem que ser massacrada, e o espírito é extremamente bom e ele não se mistura com a matéria. Posteriormente, inclusive, vai se desenvolver através dessas discussões o gnosticismo, que João vai combater em João no capítulo de número 1, porque eles começam a negar a materialidade de Jesus e chegam a dizer que Jesus Cristo veio à terra não em corpo, não veio em carne, ele não nasceu de uma Virgem Maria, mas ele era espírito e andava aqui na terra como espírito. Ora, se fosse assim, então nós temos que arrancar João capítulo 1 de nossas Bíblias, porque diz que o verbo lá do princípio se materializou e se fez carne e habitou entre os homens, lá no verso 3, e diz que ele fez-se tabernáculo no meio de nós, e nós vimos o unigênito como a sua glória. Aleluia. Nós temos que tirar todos esses versículos da palavra do Senhor. Vejam, eles começaram a se misturar ao ponto de que eles faziam jejuns intermináveis, eles começavam a fazer orações intermináveis para eles massacrarem a sua carne. Existe até hoje na Europa, eles se chicoteiam, eles cortam as suas costas para eles tentar massacrar a sua carne, para eles dizer que o espírito tem que dominar através dessa forma. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós observamos que quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus Cristo, nasce dentro dela um veio de água viva, e esse veio vai começando a tomar conta de toda a sua vida, de todo o seu ser, e é o processo da santificação que inclusive foi falado hoje pela manhã. Ela inicia quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, ela vai começando a ser desenvolvida na nossa vida, e ela vai começando a ser trabalhada pelo Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo não tem como negar que a mudança de vida ela é perene, e ela acontece, e ela vai terminar um dia, quando nós podemos chegar ali na nossa mansão celestial, quando nós ouvirmos aquela grande frase: vinde benditos do meu Pai, e separado para vós está, aleluia. Aquele grande dia, aquilo que é mortal, diz Paulo, se converterá naquilo que é imortal, aquilo que é corrupto se converterá em aquilo que é incorrupto, e será cumprido a palavra: tragada foi a morte na vitória. E esse é o dia que nós buscamos. Mas enquanto é isso, este corpo está aqui para ser usado nas mãos do Senhor, para pregar, para testemunhar, para glorificar e para falar de milagre de fé. Aleluia. Dentro desta igreja, queridos irmãos, nós vamos encontrar o terceiro grupo. E esse grupo é conhecido como aqueles que são testemunhas fiéis. Como que eu falei que são? Testemunhas fiéis. Ser testemunha fiel naquele tempo era complicado. Se você está com a tua Bíblia aberta, você vai olhar no verso de número 13, vai ser destacado que nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Onde Satanás habitava, eu já disse para vocês, era naquele centro de cultura aos deuses. Mas nos dias de Antipas, eles tinham uma forma de penalizar aqueles que não queriam entrar na cultura secular. Eles tinham um touro de bronze, e aconteceu com Antipas. Eles colocaram Antipas dentro do touro de bronze. Tinha respiros nas pontas do touro, para que quem lá estivesse dentro não morresse asfixiado. Mas eles reuniam toda a sociedade em praça pública diante do altar de Zeus, da grande estátua de Zeus, e eles colocavam um fogo debaixo daquele touro.
E esse homem é tido como testemunha fiel porque diante de tais circunstâncias e talvez de uma morte tão brutal, ele não negou o nome do Senhor. Ele conservou-se fiel diante dessa circunstância. E sabe, irmãos, essa testemunha fiel não era a única que tinha morrido desta forma, havia outras. E essa é a circunstância que nós estamos no dia de hoje, irmãos. Quando alguém exige da nossa fé e nós estamos ali para nós continuarmos com a nossa posição de servo fiel de Deus, ou nós recuamos, ou nós entramos naquilo que é politicamente correto, naquilo que a sociedade diz, naquilo que o mundo aponta, naquilo que as pessoas falam, naquilo que o mundo está dizendo que... Temos igrejas que estão deixando aquilo que é correto e com o pretexto de aceitar todo mundo, estão indo para a teologia liberal. Está tudo certo, está tudo liberado. Aquilo que lá no passado foi falado, não falado bem assim estava. Então nós precisamos reescrever a Bíblia. Então estão abrindo as portas da igreja. Infelizmente, né, pastor? Estão cedendo. E essa é a cultura do anticristo que está sendo implantada. Porque isto é um sinal, é um prelúdio que Jesus falou: acautelai-vos porque ainda não é o fim. Mas é um sinal que o fim está chegando. Muitos estão esfriando o amor, estão deixando a casa do Senhor por muito pouca coisa. Não precisa levar alguém para a praça pública, não precisa ninguém pressionar ele com medo de uma fogueira. Não precisa, porque ele cede por muito pouca coisa, ele cede por muito pouca migalha. Deixar de seguir os caminhos do Senhor de perto. Eles estão igual Pedro, seguindo a Jesus de longe, vendo tudo acontecer de longe. E quando alguém pergunta: tu é daqueles? Não sou, não tenho nada que ver com isso. Deixa eu te dizer, o Espírito Santo, ele está buscando e ele quer encontrar testemunhas fiéis. O Senhor está buscando e ele quer buscar um povo zeloso, fiel e de boas obras. E o Senhor quer nos contar entre estes. E Maranata, que fosse hoje o dia da volta do Senhor Jesus. Os crentes lá do passado, eles tinham tanta alegria de servir a Deus, que eles não se cumprimentavam mais com a paz do Senhor. Eles diziam: Maranata, venha hoje, Senhor, e está tudo bem, eu estou preparado, eu quero ir para o céu, não quero mais saber dessa terra. Mas tem pessoas dizendo para ele: talvez, Senhor, demora um pouquinho mais, porque eu tenho isso para fazer, eu tenho que me aposentar, daí eu vou fazer tua obra, eu tenho que terminar minha casa, daí eu vou fazer a tua obra, eu tenho que terminar minha faculdade, daí eu vou fazer a tua obra. Irmãos, eu não tenho nada contra nenhuma dessas questões e nem outras, mas eu tenho que te dizer, o dia que o Senhor te preparou é hoje, é o dia que escolheu o Senhor para você. Hoje é o teu tempo. Paulo passou, João passou, os apóstolos passaram, todos aqueles que vieram após eles passaram, mas hoje é o tempo nosso, é o tempo que o Senhor nos chamou, é o tempo que o Senhor nos escolheu, é o tempo que o Senhor separou para você, colocou naquela família, colocou naquela sociedade, colocou naquela empresa. É o tempo que o Senhor separou para você. Aí vem o Senhor, diante deste contexto, eu estou olhando para o relógio, por isso que estou indo um pouquinho mais rápido. E ele traz para eles uma missiva que agora ela se bate quase como a primeira. Eu tenho uma espada e ela está afiada com 2 gumes. Porque eles conheciam qual que era esta espada de 2 gumes, esta adaga de 2 gumes. Porque ela era usada pelo exército romano. Ela era usada pelos curtidores de couro. Ela era usada pelos médicos. Eles conheciam. E o Senhor vem: eu estou com a espada.
eu estou com a ferramenta que ela corta para os dois lados. E ela está cortando, ela está olhando os pormenores. Ela está olhando o íntimo, aquele que ninguém vê. E ela está sondando. Aí ele chega e diz: para aqueles que estão na classe dos fiéis, eu separei para eles algo especial. Eu separei para eles o maná escondido. Esse maná escondido, ele era uma testemunha, porque quando nós olhamos para Êxodo capítulo número 25, a gente vai ver que foi colocado 3 elementos. O Senhor pediu para colocar 3 elementos dentro da arca da aliança: tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, um pote de maná. Ele era como semente de coentro, pequenininha. Podia ser comida a semente ou batida ela, amassada no pilão e ser feito farinha para fazer pão ou fazer bolinhos. Aí o Senhor disse: é o maná que está escondido. Aqueles que são fiéis à provisão que talvez vocês não estão vendo, a provisão que talvez vocês não estão percebendo, eu estou separando para quem é fiel. E essa provisão, ela é um testemunho de que eu sou fiel. Querido, eu não sei qual provisão tu está precisando da parte de Deus, mas tem uma palavra liderada da parte do Senhor. Ele é fiel, Ele quer testemunhar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se você é fiel, o Espírito Santo sonda o teu coração, sonda a tua casa, sonda a tua vida, e Ele tem algo que foi escondido, mas para este tempo ser revelado para você, e para você glorificar e testemunhar de que o diabo, com o materialismo, com este mundo que está aí fora, ele é mentiroso. Aleluia, o Senhor, Ele é verdadeiro e fiel. Os nicolaítas, eles acreditavam que a força positiva e a força negativa eram iguais, e eles pregavam isso dentro da igreja. Agora vem o Senhor dizendo para eles: quer saber? Vocês não sabem nada, porque o diabo nunca teve poder e nunca terá. Nunca teve poder e nunca terá. Mas na nossa sociedade, alguém diz que alguém mais é iluminado do que o outro, e alguém tem treva. Então, eu senti que veio alguém com treva na minha casa, e as coisas começaram a atrapalhar desde que aquela pessoa esteve lá em casa. Meu irmão, tu não é cheio do Espírito Santo, tu não tem o poder de Deus. Ora aí na tua casa, repreende o capeta, vai ser cheio do poder de Deus. Para com isso. Quando é que tu achou que o diabo tem mais poder do que Deus? Quando é que tu achou que tem mais autoridade no inferno do que no céu? Eu não sei o maná escondido que tu precisa, mas deixa eu te dizer, tem maná escondido, e a vitória que você não espera, talvez você não consiga visualizar, está guardada, está separada. E o Senhor vai levantar e vai testemunhar lá na tua casa. Você vai testemunhar: eu creio, e é para os fiéis. Segunda questão. Aleluia. Ele disse que daria para eles, depois do maná escondido, que a provisão, Ele daria uma pedrinha branca. Eu não gosto muito de fazer isso, mas o irmão pode olhar para o teu lado e diz: você já recebeu tua pedrinha branca? Deixa eu dizer, irmão, ninguém me perguntou, não, mas eu não recebi, mas eu estou esperando um dia receber. Sabe por quê? Porque aqui é uma alusão àquilo que acontecia dentro da sociedade grego-romana.
havia um julgamento. E quando a pessoa ela era absolvida, o júri depois de estar reunido, eles pegavam uma pedra de sardo branca e elas davam para quem estava executando o julgamento, o juiz. E ele chegava e entregava uma pedra para aquela pessoa que estava sendo absolvida. E aquela pessoa pegava aquela pedra, ela podia retornar para o seu lar. E se alguém no caminho até na sua casa parasse e ele tentasse acusar, ela apresentava uma pedra branca de absolvição. Ela estava absolvida. Deixa eu te dizer, um dia, aleluia, nós ganhamos uma pedra de absolvição, mas ainda ela não é clara para nós, mas um dia nós vamos ganhar ela, e é para todos sempre, ela vai ficar nessa nossa mão, e nós vamos poder ostentar e dizer: eu venci, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e agora não tem mais volta, eu estou salvo. Só isso? Um romano, quando nascia um filho, depois que nascia, ele ia até o parteiro, ele ia até as autoridades. Quando ele reconhecia que o filho era dele, ele anotava o nome da criança, mas ele colocava o seu sobrenome sobre aquela pedra, e aquela pedra era a identidade daquela criança. Não entenderam, irmão? Talvez não entendeu. Um dia nós vamos entrar na mansão celeste. E nós vamos ganhar um novo nome. Nós vamos ganhar uma declaração de uma nova vida. E nós vamos ganhar a maior declaração que alguém pode ganhar, que é o direito de ser filho de Deus. Hoje esta identidade pode ser tirada. Talvez alguém que está me escutando, talvez até não tenha essa certeza, mas deixa eu te dizer, um dia quando nós vermos o Senhor face a face, nós não só seremos chamados de benditos do Pai, mas nós seremos chamados de filhos, herdeiros. Você pode se colocar em pé? O meu tempo encerrou. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida, para nós vivermos a eternidade com Ele. Escritor aos Hebreus, do capítulo de número 4, foi lido aqui. E pelo menos 2, 3 coisas eu quero mencionar aqui para nós estarmos orando. Primeira delas é que aqui você vai observar que a mesma espada afiada que está lá, ela se apresenta aqui. Ela não é uma espada que ela se apresenta em Apocalipse 19, porque ali Apocalipse 19 ela fala de um cavaleiro que vem com uma espada afiada que sai da sua boca. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis. Na sua destra tem um arco. E ele vem pelejar contra nações que se opuseram a Israel e aqueles que temiam a Deus. Mas aqui não. Aqui é uma oportunidade. Tanto que um pouquinho mais antes ele diz, no verso 7: se hoje ouvirdes a voz do Senhor soar por detrás de ti, não endureça o seu coração. E daí ele diz lá na frente: todas as coisas elas estão nuas. E por que elas estão nuas? E o bom é tu ler quando ela é no original. Daí tu vai ver na ordem que o escrito foi o texto. E daí ele vai dizer, não, ele está exposto porque ele foi cortado até as juntas e medulas, e aquilo foi exposto. Irmão, Deus conhece a minha e a tua vida. Todos os dias a nossa vida passa diante do Senhor Jesus Cristo. Todos os dias nós passamos diante daquele Senhor. E não há um tempo mais, irmãos, de nós ficarmos brincando com a nossa fé.
E eu não quero aqui, de forma nenhuma, apontar aos santos do Senhor qualquer coisa. Mas deixa eu te dizer, se tem alguma coisa que ainda impede de você ter uma plena comunhão com Deus, hoje é o dia. Eu não estou aqui para acusar ou apontar ninguém. Eu estou aqui para anunciar e dizer aquilo que está na palavra do Senhor. Se tem alguma coisa que te impede de tu ter uma comunhão plena com o Espírito Santo, hoje é o dia de você chegar e dizer: Senhor, eu quero entregar tudo nas tuas mãos. Ah, mas eu não estou conseguindo vencer isso. Entrega nas mãos do Senhor aquilo que está tentando te derrotar, que está tentando te dominar, que está tentando dominar a tua casa, a tua família. Talvez alguém da tua casa que talvez esteja dominado por algo. Hoje é o dia de você chegar: Senhor, está fulano diante das tuas mãos, pois então, Senhor, o Senhor pode entrar na vida dessa pessoa e atuar com poder, e, Senhor, cortar aquilo fora. Segunda coisa, deixa eu te dizer, irmão, lá dentro daquela igreja havia uma pregação de que Jesus Cristo, o espiritual do material, não era o mesmo. Mas aqui, está muito claro no verso 14 em diante. Diz o texto: tendo, pois, Jesus, Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus. Aí ele diz: não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porque ele em tudo como nós foi tentado. As tuas dificuldades, as minhas dificuldades, talvez iguais estas, Jesus sabe nos entender, porque ele foi tentado e ele foi bem de perto atacado pelo diabo. Quem sabe, querido, você talvez que está aqui nesta casa já faz um tempo que não toma a Santa Ceia, ou quando tu vai tomar a ceia, você é acusado pelo adversário. Deixa eu te dizer, você tem um sumo sacerdote hoje, que ele sabe que tu passa e ele está advogando a tua causa, mas o que ele quer é que você chegue mais perto dele e você apresente a tua confissão que você está pleno com ele, querendo ser fiel. Por último, ele diz, no último verso 16, cheguemos por nós com confiança junto ao trono da graça, para que possamos achar misericórdia, a fim de podermos ser ajudados em um tempo oportuno. E sabe qual que é esse tempo? É hoje, não é amanhã. E se você sente o desejo de hoje renovar o propósito, de voltar à Santa Ceia, de voltar a congregar, de voltar a cooperar, de voltar a exercer o teu ministério, a tua chamada. Aqui está o nosso pastor, aqui estão os pastores, eles querem ministrar uma palavra sobre a tua vida, eles têm uma palavra de Deus para liberar sobre a tua vida. Hoje é o dia que o Senhor separa para restaurar e te fazer mais do que vencedor. Talvez você está precisando de socorro. Eu não sei o maná escondido que tu precisa. Talvez você ache que é algum. Na verdade nós não sabemos o que nós precisamos, mas Deus sabe. Tu precisa de socorro em alguma área, vem aqui à frente para nós orar junto, e tu colocar a tua vida diante do Senhor e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor pode dar uma testemunha de vitória na minha família, no meu lar, na minha vida, numa área que eu preciso específica. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu não sei o que as lutas têm feito sobre você. Talvez colocado medo, colocado tristeza, colocado angústia, colocado talvez insônia. Eu não sei.
Mas deixa eu te dizer, Deus ainda é fiel. Deus ainda, Senhor. Em nome de Jesus nós queremos, Pai, apresentar diante de Ti, ó Pai, a vida dos Teus filhos, Tuas filhas que têm ouvido, Senhor eterno, a Tua palavra. Senhor, talvez alguém tenha chegado diante do altar e tem, Senhor, sido tocado com a necessidade de, Senhor, buscar a Ti, ó Deus, com fidelidade. Quem sabe alguém nesta noite está precisando reconciliar com a ceia, com a igreja, mas não tem força, não consegue vencer. Senhor, eu oro sobre aquilo que está acorrentando, está prendendo, e eu repreendo nesta hora toda a cadeia, em nome de Jesus, que caia por terra, e seja agora, em nome de Jesus, a liberdade proclamada. Está escrito que o Senhor veio para proclamar liberdade a cadeias. Quem sabe ele está diante do altar intercedendo por alguém que está preso na bebida, está preso na droga, está preso numa vida ilícita, longe da ceia, longe da igreja, longe da família. Quem sabe essa pessoa tem sido instrumento na mão do inimigo para ferir a sua família. Nesta hora nós oramos, Senhor, liberta de cadeias esta pessoa que está sendo intercedida por ela. Senhor, corta essas cadeias, corta esses grilhões, corta essas correntes, corta aquilo que prende. No mundo espiritual nós diremos: aonde está essa pessoa? Talvez está, Senhor eterno, longe daqui, outra cidade, outro estado. Mas nós clamamos do mundo espiritual que o Teu agir possa operar lá, Senhor. Senhor, aqueles que estão, Senhor, enfermos, estão orando. Nós oramos repreendendo nesta hora uma vez mais toda enfermidade e toda dor. Em nome de Jesus Cristo, a enfermidade você não tem domínio sobre o corpo do servo do Senhor, sobre o corpo da serva do Senhor. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade, todo mal nós repreendemos nesta hora, e nós oramos ministrando a libertação e a cura em nome de Jesus. Nós ministramos a restauração, o mover do Espírito Santo e a bênção do Pai em nome de Jesus.